Ô pessoal, tudo bem? Davi Vega com vocês novamente. Hoje eu vou falar de um tema, que diz respeito a todos nós, principalmente não só os sul-americanos, mas os brasileiros em específico, É sabido que o Brasil é um país da fusão basicamente de várias culturas e principalmente a princípio da cultura indígena e da cultura lusitana, portuguesa, transplantada para o Brasil, depois a cultura africana, que tem a cultura dos bantus, dos iorubás, dos sudaneses, enfim, diversos povos que formaram basicamente o brasileiro médio, o brasileiro que nós conhecemos, Claro que depois tivemos as imigrações e tudo mais. Mas hoje eu gostaria de falar sobre um recorte, um recorte de um desses povos, ou pelo menos da representação de uma dessas etnias, que é composto por vários troncos, é um tronco composto por várias etnias, que seriam os indígenas, e mais precisamente aos grandes tamoios ou tupinambás. Bem, sabe-se que a ocupação humana das Américas, e quando eu falo Américas, de todas as Américas, tanto a do Norte como a Central e a do Sul, a gente tem assim como data de mais ou menos de 15 mil anos atrás, pelo menos aquilo que nós temos como fósseis que podem dizer algo verídico. O fóssil mais antigo da ocupação das Américas é o da Luzia, encontrada no Brasil. Ela tem traços negroides, ela é uma espécie de aborígene, e tem diversas teorias sobre esses primeiros ocupantes das Américas, Eles talvez tivessem vindo remando da Polinésia até alcançar a costa do Pacífico, da América do Sul, e talvez adentraram a todo o continente, principalmente o sul-americano, Dizem que polinésios vieram remando do Japão também, Muito curioso isso. Só que apenas posteriormente o homem veio da Ásia, o ser humano veio da Ásia pelo um estreito conhecido como Estreito de Bering, que era o que unia basicamente aquela parte do topo, da América do Norte com a Ásia. E o homem teria vindo de lá e teria ocupado as Américas, mas aqui já havia aborígenes vivendo, como eu disse. Muito se fala sobre essa ocupação, se isso foi exatamente uma imposição através de uma conquista, através de guerras, ou uma imposição violenta do homem asiático com os aborígenes que aqui viviam, ou se essa fusão, essa miscigenação, que é sabido que houve uma miscigenação, ela ocorreu de uma forma de uma assimilação pacífica, não se sabe. É curioso que os caraíbas, por exemplo, que são os caribes, eles têm muitos adornos que lembram muito os aborígenes da Polinésia também, da Melanésia. Na Amazônia, na região da Amazônia, eles vestem uma saia de folhas e dançam de uma forma que é muito semelhante com o dos melanésios, por exemplo. Enfim, por que os nossos habitantes eles chamam eles vulgarmente de índios, que é uma palavra que eu não gosto muito de usar. Porque todos sabem que em 12 de outubro de 1492, o navegador Cristóvão Colombo, com suas 3 caravelas, Santa Maria, Pinta e Ninha, chegou na atual Bahamas, vamos dizer assim, que seria o atual Bahamas. Mas a primeira cidade da América se estabeleceu Santo Domingo, na República Dominicana. E o primeiro contato que ele teve foi com os índios taínos, E por que ele chamou essas pessoas de índios? Porque ele procurava uma rota para as Índias e ele acreditava que ele havia chegado às Índias. Então por isso que a gente chama de índio os nossos indígenas. Índio em espanhol, ele pode ser tanto indiano da Índia, como nós dizemos em português, ou os índios da América. Então muitas vezes eles diferenciam los índios de América, los índios de Índia, por exemplo. Mas eu gosto de usar a palavra indígena. Nos Estados Unidos, eles usam, e no Canadá acredito também, eles usam a palavra Native American,
que é uma ofensa você chamar de Indian os Native Americans. Eles preferem ser chamados de nativo-americanos, né? Eu também não gosto de usar muito essa palavra de nativo-americano para as Américas Central e do Sul, por exemplo. Nesse vídeo, bem como em artigos ou coisas que escrevo, eu procuro sempre utilizar a palavra indígena, né? Que tem aquela indigenous, que, em inglês, que seria basicamente aquilo que é nativo. A gente até usa, né? Uma coisa indigenous é uma coisa que é nativa, uma coisa que é da terra. Acho que talvez por essa questão dos habitantes, vamos dizer assim, originais das Américas, né? Enfim, e eu quero usar basicamente a obra de um autor, um antropólogo suíço-argentino, né? Foi uma obra muito importante, principalmente para explicar, primeiramente, os indígenas que viviam na costa brasileira, né? Pouco se fala dos indígenas que vivem mais adentro, né? Se conhece bastante hoje mais por conta do Marechal Rondon, o Xingu, né? Os irmãos Vilas Boas, o Parque do Alto do Xingu e o norte do Brasil, graças ao Marechal Rondon e tudo mais. Mas se sabe que tem estudos mais antigos, inclusive do período desses exploradores, que seriam relatos de viajantes e de conquistadores e colonizadores nos primeiros anos do Brasil, né? Nos primeiros anos portugueses, vamos dizer assim, de colonização do Brasil colônia, né? Que seriam os indígenas que viviam por toda a costa brasileira. Muitas nações indígenas a gente pode listar de todas as Américas, né? Como eu falei, primeiramente foram os taínos que tiveram contato com os europeus, através do Cristóvão Colombo, e diz a história que ele fez um forte em Santo Domingo que ele chamou de La Navidad, e ele retorna à Espanha deixando alguns de seus homens nesse forte para erguer esse forte. Mas quando ele retorna, inclusive ele levou alguns taínos para a Espanha, e a própria rainha Isabel parece que teve contato e viu como que era tipicamente o habitante desse mundo novo, né? E quando ele volta para a América, quando ele chega em Santo Domingo novamente, todos os seus homens haviam sido executados. E ele pergunta, né, o que aconteceu com seus homens, e eles falam que guerreiros caraíbas, vieram navegando pelo mar e dizimaram todos aqueles homens. Por isso que o mar se chama Mar do Caribe, graças à etnia indígena. Aqui no Brasil a gente tem basicamente a maioria dos indígenas brasileiros, eles são da matriz G, Só que você tem também, por exemplo, Sateré-Maué na região norte, né? Os Tapajós no Pará, por exemplo, muito forte os Tapajós. Tem os Pataxó, Chavante, enfim, diversas etnias. Mas eu gostaria de chamar a atenção nesse vídeo principalmente para as etnias dentro do tronco Tupi. Vocês todos conhecem que existem os tupis guaranis, e quem são os tupis guaranis? Acredito até mais pela língua, que é o Inhém-Gato, que a gente já vai falar dela um pouco mais pra frente. É basicamente a fusão dos tupis com os guaranis, que são aqueles índios mais conhecidos da região do Paraguai, da Argentina. Inclusive no Paraguai eles têm o idioma guarani preservados até hoje. No sul do Brasil tem os charruas, que é uma parte do Uruguai um pouco também, e os minuano, que são muito fortes também na região do Rio Grande do Sul e da Argentina. Mas eu não vou falar sobre essas etnias, eu quero falar sobre o tronco tupi. No tronco tupi você tem os tupinambás, que são os indígenas basicamente da região do Guanabara, né? Você tem os caetés inclusive nome de município em Pernambuco, né? Tem os tabajaras, e você tem os tupiniquins, né? Então, claro que existem outras também, mas eu não vou adentrar tão forte nelas. O que eu quero chamar a atenção é para a etnia dos tupinambás. Talvez o trabalho mais conhecido ou de maior projeção sobre os tupinambás é o do antropólogo, que, como eu já havia mencionado, suíço-argentino, Alfred Metro, que é a religião dos tupinambás. É um livro até que meio que raro aqui no Brasil. Eu tenho ele da editora Brasiliana, né? E nesse livro ele descreve os mitos
de origem, basicamente, né, da religião dos Tupinambás e um pouco da cultura deles também. O Darcy Ribeiro, no livro do Povo Brasileiro, ele usou muito esse livro como base de pesquisa também, né? Principalmente dos elementos que compõem a cultura dos Tupinambás e que alguns deles nós incorporamos na nossa cultura até hoje, né? Uma coisa curiosa de se falar é que eles falavam a língua Nhengato. Essa língua Nhengato, ela foi conhecida como língua geral. E a gente só não fala ela hoje porque o Marquês de Pombal, que foi um enviado de Portugal, ele proibiu que se falasse essa língua em público e o português aos poucos foi substituindo essa língua. Mas aqui em São Paulo, que era uma vila, São Paulo de Piratininga, se falava língua geral, né? A gente ainda tem muitos termos indígenas incorporadas ao nosso dia a dia e na nossa cultura, né? Por exemplo, Ibirapuera. Ibirapuera significa, Ibira significa árvore, significa madeira podre, pau podre, porque Ibirapuera era uma região que tinha muitas madeiras e cascas de árvores já mortas e podres. Anhangabaú, Anhanga é espírito diabólico, né? Espírito mau, vamos dizer assim. E o Anhanguera, que foi aquele famoso bandeirante, nascido em Santana de Parnaíba, né? E era o Bartolomeu Bueno, né? Ele tem aquele episódio famoso que ele, ao adentrar o sertão, acredito que rumo a Goiás, ele disse que se os indígenas não lhe entregassem ouro, ele ia pôr fogo em todos os seus rios, porque ele pôs fogo num aguardente, e o aguardente pegou fogo, e os indígenas não conheciam o aguardente, ou pelo menos aquele tipo de aguardente, e ele fez isso. Então chamavam ele de Diabo Velho, né? Diabo Velho seria Anhanguera. E outras palavras também, como tapira, né? Cidade de Tapiratiba. Tapira é anta, né? Um animal muito importante para a cultura indígena, a anta. Inclusive o Alfred foi aluno, né? Discípulo do Marcel Mauss, que é o que escreveu o famoso ensaio sobre a dádiva e era sobrinho do Durkheim, né? Praticamente o precursor da sociologia moderna, né? Emile Durkheim, né? Enfim, o que a gente tem que saber sobre os Tupinambás é que eles tinham um deus chamado Monan. E esse Monan, ele não tinha a ideia de vida eterna, como você vai ter, por exemplo, depois introduzido, graças ao cristianismo vindo pelos jesuítas, ou os missionários que vinham com as missões aqui para a América, ele acaba ganhando essa característica de vida eterna. Mas assim, é muito parecido um pouco com a questão daquela religião germânica do Valhalla, da renovação dos deuses do Valhalla, né? Ou Ragnarok. Várias culturas têm essa ideia de fim de mundo. Então o Monan, ele faz uma espécie de aniquilamento, mas ele esvazia os céus, vamos dizer assim, né? Os próprios cristãos têm a ideia de apocalipse, né? E tudo mais, né? E o Irim Magé, ele foi o único deus poupado nesse aniquilamento, vamos dizer assim, do Monan, né? Então na religião dos Tupinambás, né? E o que ele faz? Ele vai lá e adentra a selva. Então ele adentra a selva, né? Ele teve um filho, né? E desse filho vem dois gêmeos, né? Ele teve dois gêmeos, Tambendonari e Arikote. Só que assim, voltando àquela ideia bem cultuada dos mitos mesmo, assim, ou até de religiões e tudo mais. Esses dois gêmeos, eles tinham uma rivalidade muito grande, eles se odiavam. Você pode ver que tem o Rômulo e Remo na Roma Antiga, inclusive que o Rômulo matou o Remo, Caim e Abel da história bíblica, e no mito de origem dos Tupinambás tem esses dois gêmeos. Só que do primeiro teria vindo a origem dos Tupinambás. E do segundo gêmeo, as demais etnias indígenas. Então eles têm um mito parecido, inclusive, com a história de origem dos judeus e dos árabes, né? Ambos povos semitas que descendem de um mesmo lugar. Os filhos de Ismael e Abrão, se eu não me engano, né? E no caso dos Tupinambás, cada um descende de um desses dois ramos. Então os Tupinambás seriam os descendentes diretos, vamos dizer assim, desses gêmeos. É uma espécie de nobreza, vamos dizer assim, né? Uma coisa curiosa é que todo mundo conhece, acredito que uma boa parte das pessoas conhece e é bem cultuada, até pela questão do Hans Staden, do alemão que naufragou. Eu já vou contar um pouco a história dele.
é que os tupinambás, eles praticavam a antropofagia, né? Antropofagia, em outros termos, é canibalismo. O próprio Montaigne, né, durante o Iluminismo, escreveu um ensaio, né, eu acho que um livro, que é sobre os canibais, né? E ele se inspirou muito nos tupinambás, né? Inclusive tem uma flor em Israel, uma flor que ela tem o nome de tupinambou, se eu não me engano. É uma flor muito famosa naquela região, o nome vem dos tupinambás também. Então os tupinambás, com certeza, eles são o grupo étnico indígena mais conhecido do Brasil, né? No mundo todo, até por ter sido talvez um dos primeiros que a gente tem relato, por conta do Hans Staden, que foi aquele alemão que foi quase comido pelos índios. Pelos indígenas, já vou falar a história dele aqui, né? O que eles tinham também? Eles tinham o abate, que abate é milho, né? Para eles é milho, essa palavra. E eles tinham uma bebida chamada cauim. O cauim é uma espécie de aguardente de milho, né, fermentado. E eles tinham também uma vontade de beleza muito grande, que é o que o Darcy Ribeiro fala, de enfeitar o corpo, eram voltados para a guerra. Já vou falar do rito, por que eles tinham essa ideia antropofágica e como funcionava mais ou menos esse rito antropofágico, até pelos relatos do Hans Staden, né? Enfim, era um povo voltado para a guerra, um povo guerreiro, né? E tinha os seus pajés, que eram uma espécie de sacerdotes. E o curioso dos pajés é que eles eram líderes, que eles não tomavam nenhuma decisão sem que todo o coletivo tivesse de acordo. Eles eram bem democráticos nessa questão, né? Enfim, uma coisa curiosa também é que eles não tinham a noção de pertencimento. Na cultura e na própria língua dos tupinambás, do tupi significa gente, né? É uma língua geral, gente. Não existia os pronomes possessivos, meu, seu, nosso. E foi uma dificuldade que os europeus, principalmente os jesuítas, tiveram na introdução do idioma português, né? Na conversão de catequese desses povos, porque eles não tinham a noção do pertencimento, né? Nada pertencia a ninguém. E tem uma coisa até muito bonita que eu me lembro do touro, se eu não me engano é o touro sentado, não estou muito certo agora, na América do Norte, né? Quando os ingleses ou os próprios já norte-americanos, né, os Yankees, chegam para ele e perguntam lá, tentam persuadir ele para ele conseguir vender ou dar as suas terras a eles. E ele fica abismado, porque é até um trecho muito bonito, né? Recomendo que vocês procurem na internet essa declaração dele, que ele fala: como que vocês podem ser dono da terra, né? A terra é comum, ninguém pode ser dono da terra, ninguém pode ser dono dos rios, ninguém pode ser dono dessas coisas. Um trecho muito bonito, muito famoso do touro sentado, se não me engano, da América do Norte. Mas enfim, os nossos indígenas brasileiros também tinham isso, né? Outra divindade dos tupinambás é o conhecido Tupã, que era o demônio dos trovões, seria, né? Vocês falam deuses, mas demônio dos trovões seria uma espécie do nosso Thor brasileiro, vamos dizer assim, né? A gente conhece muito da mitologia grega, da mitologia nórdica, mas a gente deixa muito de lado as nossas, né, mitologias. Enfim, moravam em ocas, todo mundo sabe disso, que são casas feitas basicamente que depois os nômades bandeirantes vão adaptar, né, o sapê, o adobe, né? E as ocas, elas significam casa. E carioca, que é o gentílico do Rio de Janeiro, ele se chama Casa de Branco, por conta da moradia dos brancos que ali viviam, né? Enfim, tem os potiguares também, que é o gentílico do Rio Grande de quem nasce no Rio Grande do Norte, né? E era também um ramo desse tronco, né, étnico-linguístico que eu já mencionei, né? Enfim, é muito curioso porque no início da colonização do Brasil, né, havia os tupis-guaranis e os tupinambás, como eu já mencionei. Os franceses disputavam com os portugueses a costa brasileira. E os tupinambás, eles ficaram aliados dos franceses.
E os portugueses, que seriam chamados de peros, muito talvez por conta do Pedro Álvares Cabral, né? Eles chamavam os portugueses de peros, eles ficaram aliados dos restantes dos tupis, principalmente tupis guaranis. E em Bertioga houve uma batalha famosa, inclusive, entre os tupinambás num forte, né, e os outros tupis. E inclusive quem escreve sobre isso é o Florestan Fernandes, na Função Social da Guerra, né, que ele analisa esse fato. Mas isso foi descrito muito tempo atrás, e inclusive é mencionado de certa forma no livro do Hans Staden. O Hans Staden, vou falar sobre ele agora. Ele era um alemão, né, que... Esse livro aqui a minha edição é da LPM Pocket. Ele era um alemão que era um aventureiro, queria conhecer o mundo, e ele se alistou numa expedição do rei da Espanha. E ele partiu de Sevilha e veio ao Brasil. Ele teve um problema assim na costa brasileira com uma tempestade e tudo mais. Ele consegue sobreviver e volta para a Europa. Mas depois ele faz uma segunda viagem ao Brasil numa expedição portuguesa. Ele é artilheiro dessa expedição portuguesa. Enfim, não vou adentrar os detalhes da história. Ele naufraga na costa brasileira, né, na região de São Vicente. Ele já tinha ido para a região de Florianópolis e depois ele naufraga na região de São Vicente. E ele é capturado, né, o seu escravo, né, que era um índio, escravizado, era um indígena, ele desaparece e ele parte em busca desse escravizado. Só que nesse processo que ele está em busca do seu servo fujão, vamos dizer assim, ele é preso pelos tupinambás. Então ele é amarrado e ele fica descobrindo que os tupinambás são antropofágicos, eles são canibais. E aí ele descreve no livro dele, né, como que era o ritual do antropofágico dos tupinambás. Eles rodeavam a vítima e ficavam dançando em volta e cantando. Inclusive mordiam o braço, mordiam ele também, dando sinal de que eles iam comê-lo, né? Ele ficou desesperado, ele era um cristão. O livro ele tem boas passagens dele mencionando trechos da Bíblia e de rezas, porque ele estava morrendo de medo de ser comido, né? Enfim, eles faziam esse ritual. Só que o Hans Staden deu sorte, porque ele falava coisas que acontecia, sobretudo sobre o tempo, falando que ia chover, falando sobre a colheita. E os tupinambás começam a achar que ele tem algum poder divino. Ele explica para os tupinambás que ele é alemão, né? Claro que eles não tinham noção de países na época, né? Mas ele explica que ele é alemão e que ele não é um pero, não é um inimigo deles, ele não é português. Então eles levam o Hans Staden para um francês que ali vive. E ele chega para o francês e pede, pelo amor de Deus, para o francês falar para os tupinambás que ele é francês igual ele, porque ele tinha falado que ele era francês, então ele seria amigo dos tupinambás. E esse francês, assim, muito mal, vamos dizer assim, essa atitude dele, muito má, ele fala assim, ele não é francês, né? Então os tupinambás começam a achar que ele está enganando eles, né? E aí ele volta toda aquela situação de ameaça, de ser comido, e aí ele começa a rezar muito no livro e tudo mais. Até que uma parte do livro, dois peros, né? Inclusive um mestiço que era mameluco, que são os primeiros paulistas, vamos dizer assim, né? Desde João Ramalho, enfim, são os primeiros paulistas de verdade, né? João Ramalho teve filhos mamelucos. Mameluco é o filho do branco com a indígena, né? E os primeiros mamelucos. Então, dois mamelucos eles são capturados e um deles, inclusive, é comido, né? E ele narra no livro os tupinambás mordendo a perna assada do mameluco que foi morto e tudo mais, né? Inclusive, aí surgem coisas interessantes, como por exemplo o mingau. A gente não dá essa comida, o mingau, para as crianças. O mingau tem uma origem antropofágica. Eram as vísceras da vítima que eles serviam numa cuia para as crianças da aldeia. Então a gente tem o nosso mingau tão ingênuo, né, tão inofensível para as crianças, mas ele é um prato que surgiu de vísceras humanas, né? Enfim, e o Hans Staden tem um outro episódio que um navio atraca perto da costa onde ele está e ele vai nadando, só que
as pessoas que estão naquele navio, que se eu não me engano são peros também, são portugueses, eles não deixam ele entrar no navio porque eles ficam com medo de deixar ele entrar na nau, né? E os tupinambás ficarem com raiva, achando que eles traíram eles e sei lá, e tem uma briga, enfim. Acho que são franceses inclusive. Enfim, o Hans Staden consegue, enfim, convencê-los de não ser comido, e ele volta para a Alemanha e encontra um ghostwriter, vamos dizer assim, né? Um cara que escreve obras e narra toda a sua história. O ghostwriter fica impressionado porque ele percebe que ele não está mentindo. Naquela época se mentia muito sobre o Novo Mundo, de pessoas que vinham para cá, voltavam para a Europa e contavam muita mentira. E ele percebe que o Hans Staden está falando a verdade, né? Ele é tão convincente o relato dele que é considerado o primeiro relato do Brasil. Depois da carta de Pero Vaz de Caminha, que é o primeiro documento escrito sobre o Brasil, o livro do Hans Staden é o mais importante, é o precursor para a antropologia brasileira e para a própria noção de como era o nosso país naquela época, né? A aventura do Hans Staden, por ser a primeira noção de Brasil que nós temos, inclusive chamou a atenção do Monteiro Lobato, inclusive, que escreveu esse livro aqui, As Aventuras de Hans Staden, né? Inclusive é ilustrado, enfim, é muito legal esse livrinho aqui. E ele conta toda essa história do Hans Staden a partir da tia Anastácia, né? Ela conta toda essa história, e tem a dona Benta também, né? Tá contando pro Pedrinho e pra Narizinho. Então ela conta essa história do Hans Staden. Então tem parte do livro que tem intervenção do Pedrinho e da Narizinho, né? Inclusive ficam espantados com o ritual antropofágico e tudo. Outra coisa que eu esqueci de mencionar do ritual antropofágico é que eles destinavam uma mulher da sua aldeia para passar a última noite com um homem que ia ser morto no dia seguinte e comido. E muitas vezes essas mulheres, elas engravidavam da vítima, né? Só que eles não criavam essa criança, né? Eles matavam essa criança porque seria do inimigo. Mas existiam práticas também de você pegar o prisioneiro e cruzar o prisioneiro com alguma mulher da sua aldeia para você assimilar as virtudes, as qualidades guerreiras, tanto de uma tribo, vamos dizer assim, não gosto dessa palavra, mas tanto de uma tribo quanto de outra. Então você teria um ser que teria as qualidades dos dois lados. É uma prática muito comum também, não só entre os indígenas, isso aconteceu entre diversos povos também, né? Enfim, eu recomendo a leitura sobre essa leitura sobre os primeiros anos do Brasil, né? Que é uma coisa que é totalmente diferente. Se a gente olha São Vicente, se a gente olha o Planalto Paulista hoje, né? A São Paulo de Piratininga de hoje, né? A gente tem uma ideia, a gente tem uma coisa totalmente diferente do que era naquela época, né? Eu gosto muito de me imaginar como era o João Ramalho vivendo com várias esposas indígenas que ele tinha aqui, teve vários filhos aqui, né? Que seriam os primeiros brasileiros mamelucos, né? E, enfim, se fez um estudo de DNA do brasileiro e nós carregamos a parte branca de brancos, né, portugueses em sua maioria, quase todas elas vinda de homens, né, masculinos, porque não se tinham mulheres brancas aqui. Então muitos desses primeiros colonizadores, eles tinham filhos com indígenas, né? Então nós temos basicamente todas as nossas mães, elas são índias, né? E nossos pais seriam europeus, né? Então eu gosto muito dessa analogia porque basicamente é o que permeia várias lendas de mitos de fundação da América, né? Você tem a May Lynch e o Cortés no México, você tem a Ceci Uperi, que é uma literatura, não uma história real, aqui no Brasil, né, pelo José de Alencar. Você tem, por exemplo, no Peru também uma história de um general que estava junto com o Francisco Pizarro, que se casou com uma monarca inca e teve filhos mesclados, né? Enfim, então você tem toda essa narrativa de junção de culturas, né? E a miscigenação hoje ela é muito questionada por diversos grupos, né? Nem tanto indígenas, mas mais pelo movimento negro, principalmente.
Não vou entrar no mérito sobre argumentação, se isso está certo ou não quero entrar nessa discussão. Só é um fato que hoje o mestiço ele é muito questionado, né? Existem os cafusos, que são os mestiços entre negros e índios, indígenas, e basicamente todos esses cafusos eles têm uma presença muito forte, né? Porque você vê, por exemplo, brasileiros, né, de vários fenótipos diferentes e, enfim, você encontra todos os tipos de etnias aqui. E essa é uma riqueza que o nosso país tem. E, sobretudo, os indígenas e os tupinambás, que são talvez a metáfora daquela confederação dos tamoios, que é uma interpretação cultural do Brasil, que entrava em conflito com a linha paulista, verde-amarelista, inclusive no modernismo, pelo Prêmio Salgado e tudo mais. A versão da Confederação dos Tamoios teria uma versão que talvez inspirou inclusive o Oswald de Andrade no movimento antropofágico, uma nova interpretação do Brasil, uma interpretação modernista, uma interpretação não tão romântica quanto a de José de Alencar do século XIX. E nós fazemos parte de tudo isso, né? E a gente precisa resgatar uma brasilidade, resgatar uma característica dos primeiros povos que viviam aqui. E todos nós temos um pouco de indígena, seja no sangue, seja no nosso fenótipo, ou até mesmo e principalmente na nossa cultura.